boa tarde a todos. Às 14 horas e 15 minutos, declaro aberta a 96ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, hoje, 18 de dezembro do ano de 2019. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há. Aprovado. Expediente algum? Comunicações, indicações e propostas. Somente comunicar mais uma vez que amanhã teremos às 10 horas uma sessão solene destinada à posse do juiz Fernando Jales como titular da nossa Corte Eleitoral. Então, uma sessão a pedido do empossando, bem célere, sem discursos. Então, a estimativa é que a sessão solene, iniciada às 10 horas, às 10h30, tenhamos retomado a nossa sessão ordinária. Certo? Então, esta é a comunicação que faço. Essa é a nossa penúltima sessão, né, do nosso ano. Então, amanhã será a nossa última sessão com dois processos da meta 2 e um da meta 4 pautados para amanhã, já disponibilizado, não é isso, Embargador Cornélio? Não, vou disponibilizar hoje. Vai disponibilizar hoje? Aqui tem mais da meta 2? Para que a gente possa iniciar e concluir o julgamento já amanhã. Desembargador Cornélio, comunicações, indicações e propostas. Eu não tenho. Doutor Carlos Wagner. Também, senhor presidente, não tenho comunicações, a não ser elogiá-lo pelo novo óculos. Parabéns. Obrigado, amigo. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente, sem nenhuma proposta ou comunicação. Doutor Ricardo Tinoco. Sem proposta, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Sem comunicações, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Sem comunicações, senhor presidente. Doutora Carolina Maciel. Então, iniciemos os julgamentos. O primeiro deles, embargo de declaração número 1308, dígito 31, ano 2018. Embargante Antônio Jacome de Lima Júnior. Joelmo Teles de Medeiros Barbosa e Alda Leda Torres Taveira. O advogado doutor Felipe Cortez e o relator é doutor Fernando Jales. Está em mesa, doutor Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Curso de embargos de declaração posto por Antônio Jacome de Lima Júnior, candidato ao cargo de senador nas eleições de 2018, em face de acordo deste regional que, por unanimidade, desaprovou as suas contas de campanha, impondo-lhe ainda a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 26.977,38. Eu cito aqui, senhor presidente, o acórdão embargado e prossigo. De acordo com a argumentação expendida no recurso, o embargante se insurge apenas contra os fundamentos do deciso na parte que o condenou à devolução de recursos públicos tidos por indevidamente utilizados. No primeiro ponto, suscita a ocorrência de ofensa ao devido processo legal, já visto que, segundo argumenta, a condenação teria por base fundamento de surpresa. No que toca a outra despesa, que ensejou a determinação para a devolução da quantia de R$ 15.000, aduziu que o acórdão objulgado teria se equivocado quanto à classificação do gasto, reputando, por essa forma, irregular. Nesse contexto, pediu acolhimento dos declaratórios para suprir as omissões e contradições aqui apontadas e decotada a condenação à determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 26.977,38. O processo veio concluído ainda ontem à noite e, como eu não vejo nada que possa alterar aqui a conclusão, eu trago em mesa hoje e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto está disponibilizado aqui. Isso. E acredito que seja embargos declaratórios que pretendem rediscutir aqui a condenação e não há nenhuma omissão, nem contradição, nem obscuridade. Em razão disso, senhor presidente, eu estou votando pelo improvimento. O voto está disponível, caso
Quem tem alguma dúvida, à disposição para esclarecimentos. É como voto. Desembargador Cornélio. Eu acompanho. Dr. Carlos Wagner. Bem acompanho, senhor presidente. Dr. José Dantas de Paiva. Também acompanha, senhor. Dr. Ricardo Tinoco. Acompanho. Doutora Adriana Magalhães. Com o relator, senhor presidente. Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, processo de número 74/97 do ano 2017, relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o advogado Dr. Alexandre Silva de Andrade e também requerente Carlos Roberto Roncone, na qualidade de presidente, e o Wendel Xavier na qualidade de tesoureiro. E ainda na qualidade de presidente atual, Eronils Bezerra da Silva, e de tesoureiro atual, Luzifrância Oliveira Lima. Nenhum dos quatro tem advogado habilitado nos autos. Tem mesmo, advogado? Tem mesmo. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, relativa ao exercício 2016. A prestação de contas foi apresentada sem a procuração do advogado e sem um balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, conforme certificado pela Coordenadoria de Atuação, Distribuição, Processamento e Partidos, as folhas 22 e 23. O relatório preliminar da autoridade técnica, dentre outras irregularidades, apontou a supramencionada ausência de procuração do advogado, sugerindo a baixa dos autos em diligência nos termos do artigo 34, parágrafo 3º da Resolução 23.546. Contudo, a omissão persistiu, não tendo havido regularização da representação processual, nem apresentação de demais documentos omissos. A Seção de Análise de Contas Eleitorais, por tal motivo, emitiu parecer opinando pela não prestação das contas em exames. O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação das penalidades de proibição do recebimento de novas cotas do fundo partidário e de devolução integral de todos os recursos provenientes do fundo partidário. A agremiação partidária, respectivo tesoureiro e o presidente foram intimados pessoalmente para regularizar as situações, no entanto, permaneceram inertes. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Mas de acordo com esse tribunal tem decidido já em vários casos, eu estou decidindo o seguinte: eu tenho exposto em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo julgamento das contas de campanha como não prestadas pelo órgão estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, referente ao exercício financeiro de 2016, aplicando-lhes, consequentemente, a sanção de proibição do recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, enquanto perdurar a inadimplência, bem como a devolução integral de todos os recursos dele provenientes, nos termos do artigo 46, inciso 4, letra A e B, combinado com o artigo 48, no âmbito da resolução 23.464/2015, do TSE. É como eu voto. Dr. Carlos Wagner, como Com vota relator, Vossa Excelência. Dr. José Dantas. Com o relator, senhor. Dr. Ricardo. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Dr. Fernando. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, o recurso eleitoral número 110, dígito 15, do ano 2018. A origem é a 30ª zona eleitoral, Guamaré. O relator é o juiz eleitoral Dr. Carlos Wagner. Esse eu tirei de pauta, senhor presidente. Tirado de pauta. É. Processo retirado de pauta. Só Vou trazê-lo a apregoar julgamento aqui. em janeiro. Recorrentes Francisco Adriano Holanda Diógenes, o advogado Dr. Mauro Rebouças, Iracema Maria Moraes da Silveira, o advogado Dr. Paulo Eduardo, e recorrido Coligação Guamaré Merece Mais, o advogado Dr. Sandriano Rebouças. Então, processo retirado de pauta. Na
Na sequência, embargo de declaração na prestação de contas número 1106 de 54, ano 2018. Embargante Partido Novo, advogado Dr. Tiago Esteves Barbosa, Robson Dias de Medeiros e Fábio Luiz Soares de Macezo. O advogado de ambos é o mesmo do partido. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Diretório Estadual do Partido Novo, em face de decisão desta Corte proferida na sessão do dia 26/11, por meio da qual restou desaprovada a sua prestação de contas pertinente às eleições gerais de 2018. E aqui eu trago o acordo transcrito, eu peço permissão para não lê-lo. E logo em seguida digo o seguinte: alega o embargante que a irregularidade ensejadora da desaprovação das contas, que foi a omissão de doações estimáveis, somente teria sido apontada pelo órgão técnico no parecer conclusivo após sua manifestação em resposta ao relatório de diligências. Conforme argumenta, apesar das doações estimáveis em questão terem sido consideradas omitidas na prestação de contas, cuida-se de material que o Tribunal Superior Eleitoral dispensou de lançamento nas prestações de contas dos beneficiários, circunstância sobre a qual não teria tido a oportunidade de se pronunciar. Assim, o acordo embargado teria sido fundamentado na existência de omissão de receitas estimáveis em dinheiro, irregularidade sobre a qual não se teria oportunizado a sua manifestação. Nesse ponto, sustenta que, caso tivesse tido a oportunidade de se pronunciar sobre o novo fundamento, teria demonstrado que nos casos de propaganda impressa para candidatos majoritários e proporcionais em conjunto, a chamada dobradinha, o TSE teria orientado os partidos e candidatos no sentido da obrigatoriedade do lançamento da despesa apenas pelo responsável pelo pagamento, dispensando o beneficiário de realizar qualquer tipo de lançamento na própria prestação de contas. Com essas considerações, requereu o recebimento dos embargos com efeitos infringentes e o consequente julgamento das contas como aprovadas por não ter havido omissão de receita ou, noutra hipótese, o provimento dos embargos para anular o acórdão, concedendo-lhe prazo para demonstrar que as notas fiscais tratavam de propaganda eleitoral conjunta, conhecidas como dobradas, dispensadas pelo TSE de serem lançadas nas contas pelo beneficiário e o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui nós estamos negando provimento aos embargos, porque ele alega que não tomou conhecimento dos fatos apontados na manifestação da equipe técnica do TRE, quando na verdade ele tomou, não era fato novo, e por isso nós estamos rejeitando o que ele quer rediscutir o tema. Nós estamos recebendo, mas negando provimento aos embargos. É um tema já pacífico também aqui no TRE. Alguma divergência? Com o relator. Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, embargos de declaração número 1116 de 98, ano 2018. Relatoria do juiz eleitoral Dr. José Dantas de Paiva. Embargante José Pedro de Araújo Neto. Advogado Dr. Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Está em mesa? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração interposto por José Pedro de Araújo Neto, em face de decisão desta Corte, proferida na sessão do dia 26/11, por meio da qual restou desaprovada a sua prestação de contas, referente às eleições gerais de 2018. E aqui, novamente, eu transcrevo o acórdão que está sendo embargado agora, e continuo no relatório ainda dizendo o seguinte: alega, em síntese, não ter o acordo se pronunciado sobre duas questões. A primeira é quanto à existência de declaração de despesa com publicidade por carro de som, e depois sobre a existência de equívoco reconhecido pelo fornecedor quanto à emissão de notas fiscais, as quais estão identificadas no relatório, nas quais teria havido descrição equivocada dos produtos adquiridos,
e registro de descontos para adequar o valor efetivamente contratado pelo candidato. O embargante juntou novos documentos aos autos, argumentando que o fornecedor teria afirmado a impossibilidade de proceder ao cancelamento das notas fiscais após o prazo de 48 horas de sua emissão, pugnando pelo reconhecimento da sua boa-fé na comprovação dos gastos da campanha eleitoral. Com essas considerações, requereu o saneamento das omissões e a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios, com a consequente aprovação das contas em exame. O pré-questionamento das matérias suscitadas e ao relatório, senhor presidente. Sim. Quanto aos embargos, aqui tem a introdução informando os objetivos do embargo e no parágrafo seguinte diz o seguinte: no que diz respeito à primeira questão suscitada pelo embargante, concernente à existência de declaração de despesa com publicidade por carro de som, verifica-se que de fato houve um erro na transcrição da ementa do acordo, constando a referência à publicidade por carros de som, quando o voto condutor da decisão embargada fundamentou-se na inexistência de declaração de gastos com cessão ou locação de veículos na campanha do candidato, conforme se compreende no ser transcrito a seguir. E aqui eu transcrevo o que foi dito no acordo, mas digo o seguinte, eu vou ler para ficar mais claro. Em resposta ao relatório preliminar de diligência, o candidato juntou aos autos o documento de ID número 12.126.2371, consistente em um certificado de registro e licenciamento de veículo, por meio do qual comprovou a propriedade de veículo automotor, alegando que esse seria o automóvel utilizado na sua campanha e que, por força do disposto no artigo 63, parágrafo 3º, inciso 3º da Resolução de Regência, estaria dispensado da comprovação da cessão desse automóvel à sua campanha eleitoral. Entretanto, o parágrafo 4º desse mesmo artigo é claro ao disciplinar que a dispensa de comprovação prevista no parágrafo 3º deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos 1 a 3 do referido parágrafo, de modo que subsiste a irregularidade quanto à omissão de declaração de gastos, estimados ou contratados com a cessão ou locação de veículos automotores na campanha do candidato. De modo que deve ser corrigido, de fato, esse erro material na transcrição do acórdão embargado, suprimindo-se no item 5 da ementa a referência à publicidade por carro de som, cuja despesa encontra-se registrada na prestação de contas no valor de R$ 200, sob a rubrica diversas a especificar, entre aspas. Contudo, a correção do aludido erro material não enseja qualquer modificação na conclusão da decisão embargada quanto à inexistência de declaração de gastos com a cessão ou locação de veículos automotores para fazer frente ao considerável valor despendido com a aquisição de combustíveis, que foi no valor de R$ 5.837,45. Além disso, conforme também restou devidamente consignado na decisão embargada, ainda houve o uso de recursos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha no pagamento das despesas ou de despesas com aquisição de combustível destinado ao veículo do próprio candidato, caracterizando uma irregularidade grave, posto que esse tipo de gasto não é considerado como despesa eleitoral, tal como já fora decidido por esta Corte, no processo da relatoria da doutora Adriana Cavalcante. Com relação ao segundo questionamento do embargante, constata-se uma reiteração dos argumentos do candidato acerca da existência de equívoco reconhecido pelo fornecedor quanto à emissão das notas fiscais, cujos números estão apontados aqui no voto, nas quais teria havido a descrição equivocada dos produtos adquiridos
pugnando pelo reconhecimento de sua boa-fé e pelo saneamento da irregularidade. Entretanto, a matéria foi devidamente analisada por esta Corte, não havendo que se falar em omissão da decisão embargada nesse aspecto. Eu também aqui transcrevo a decisão que fora tomada por esta Corte e logo em seguinte digo o seguinte: portanto, por ocasião do julgamento da prestação de contas, restou assentado que, na esteira dos precedentes desta Casa, não havendo o cancelamento das notas fiscais, reputam-se válidas as despesas por elas comprovadas, inexistindo qualquer omissão na decisão embargada acerca dessa matéria. Por outro lado, deve-se registrar também que somente agora, por ocasião dos embargos de declaração, o candidato juntou aos autos os documentos acerca da notificação do fornecedor, quanto ao aludido erro de emissão das notas fiscais, bem como declarações firmadas pelo posto São João, que era o fornecedor, reconhecendo o equívoco na emissão das notas fiscais. No entanto, tal como explicitado no voto condutor da decisão embargada, a matéria referente às notas fiscais comprobatórias dos gastos com combustíveis foi debatida desde a apresentação da prestação de contas final, quando a matéria foi suscitada pelo próprio candidato por meio de nota explicativa juntadas aos autos. Assim, tendo sido oportunizada ao candidato a possibilidade de saneamento da irregularidade, não deve ser aceita a juntada de nova documentação por ocasião da interposição de embargos de declaração, em face da operação da preclusão, consoante entendimento consolidado deste tribunal. Destarte, fortes são nas razões expostas, conclui-se que assiste razão embargante apenas quanto à necessidade de correção de erro material na decisão embargada, devendo ser suprimida da ementa do acórdão a referência quanto à inexistência de despesa com publicidade por carros de som, mantendo-se os demais termos da decisão. Ante o exposto, não conheço da documentação juntada nos autos, em face da sua preclusão, do provimento aos embargos de declaração tão somente para a correção do erro material na ementa da decisão embargada, no sentido de suprimir do item 5 a expressão ou publicidade por carros de som, mantendo-se os demais termos da decisão embargada, que desaprovou as contas do candidato embargante. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? Com o relator. Embargos acolhidos à unanimidade, fazendo integrar a decisão embargada a correção de erro material sem atribuição de efeitos modificativos nos termos do voto do relator. Na sequência, prestação de contas número 189, dígito 35, ano 2018. Relator, o juiz eleitoral Dr. Fernando Jales, requerente Partido Pátria Livre, RN, advogado Dr. Diego Henrique Lima Dantas Lira, responsáveis Francisco José Lima Silveira, Raul Isaac Nóbrega Azevedo de Oliveira e Luiz Celso Pinheiro, estes assistidos pelo mesmo advogado do partido. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Pátria Livre, PPL-RN, referente ao exercício financeiro de 2017. Em exame preliminar, a sessão de análise de contas apontou a necessidade de se intimar o prestador para que suprisse as falhas então detectadas, em razão das quais o partido, depois notificado, apresentou esclarecimentos e documentos. Em seguida, o órgão técnico pediu nova diligência ao ente partidário para que este pronunciasse sobre, abro aspas, ausência de identificação da fonte de avaliação do aluguel do imóvel que se refere o ID tal, cedido ao partido na modalidade estimável, fecho aspas. Devidamente notificado, o partido apresentou resposta, por meio da qual se limitou a afirmar que, abro aspas, a avaliação do bem foi realizada de acordo com o mercado local, por meio de sites, consultas e imobiliárias, sendo como média de R$300 mensais, fecho aspas. Em apreciação conclusiva, a comissão ofertou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar preservada a rigidez das contas,
a despeito da presença das seguintes falhas: não apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil, e 2, ausência de apresentação de documento comprobatório da avaliação de mercado do bem estimável utilizado como sede do partido. Com vista dos autos, a Procuradoria Eleitoral pugnou pela intimação do prestador para que apresentasse o comprovante de propriedade do imóvel cedido ao partido pela pessoa de Edson Severino da Fonseca para funcionamento da sede. Em acolhimento ao pleito, foi determinada a notificação da agremiação, que deixou correr em branco o prazo. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Eleitoral apresentou parecer pela desaprovação das contas e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, em razão da primeira falha, não apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita, eu argumento que essa falha por si só não teria o condão de desaprovar as contas, devendo ser analisada no contexto aqui do conjunto contábil. E passo para a segunda, que é a ausência de apresentação do documento comprobatório da avaliação de mercado do bem estimável utilizado como sede do partido. Nesse ponto, ao apresentar manifestação quanto aos termos da diligência requerida pela unidade técnica quando do exame preliminar das contas, o partido se limitou a afirmar que, abro aspas, a avaliação do bem utilizado como sede do partido foi realizada de acordo com o mercado local, por meio de sites, consultas e imobiliárias, sendo como média de R$300, fecho aspas, deixando, contudo, de apresentar quaisquer documentos comprobatórios da mencionada avaliação. Em razão disso, como bem verificado pela Procuradoria Eleitoral, também não comprovou a propriedade do imóvel cedido pela pessoa do doador, Edson Severino da Fonseca, exigência contida no artigo 9º, inciso 2 da Resolução 23464. Cabe ressaltar que o partido foi diligenciado 2 vezes a propósito desse ponto específico, contudo, não apresentou a documentação requerida pela unidade técnica quando da primeira diligência e permaneceu silente quando da segunda. Logo, considerando que a mácula em tela corresponde ao elevado percentual de aproximadamente 43% do total das receitas declaradas, todas estimáveis em dinheiro, na prestação de contas, há que se reconhecer a gravidade da irregularidade enquanto elemento suficiente para ensejar a desaprovação da contabilidade partidária. Em razão disso, em arremate, em consonância com a manifestação da Procuradoria Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Popular Liberal, PPLRN, relativamente ao exercício financeiro de 2017. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Já acompanho o relator. Doutor Carlos Wagner. Com relator. Doutor José Dantas. Com relator, senhor. Doutor Ricardo. Com relator. Doutora Adriana. Com relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o processo de número 1100, dígito 47, o ano 2018. A relatora é a juíza eleitoral doutora Adriana Magalhães. Requerente, Partido Popular Socialista, PPS, Diretório Estadual. O advogado doutor Doni Alisson. Responsáveis, Vóber Lopes Pinheiro Júnior e Henrique Eufrásio de Santana Júnior. O primeiro assistido pelo advogado do partido e o segundo não consta advogado habilitado nos autos. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, Vossa senhor Excelência tem a presidente. palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Popular Socialista, PPS, relativa às eleições gerais de 2018. Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. Ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Em resposta, o requerente apresentou prestação de contas retificadora. Com nova vista, a comissão apresentou parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar as falhas remanescentes insuficientes ao comprometimento da integralidade e da confiabilidade das contas ora apresentadas. De posse dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se igualmente pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Segundo consta do parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, remanesceram as seguintes falhas. A primeira, entrega intempestiva de relatórios financeiros,
e a segunda, a ausência de qualificação do tesoureiro e respectiva procuração para fins de representação processual. No tocante à entrega intempestiva de relatórios financeiros, o primeiro item, a norma incerta no artigo 50 da Resolução TSE 23553 de 2017 estabelece a obrigação de os candidatos e partidos, durante as campanhas eleitorais, entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim, os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas contadas do recebimento. Na espécie, houve, do ponto de vista formal, descumprimento da norma, dado o desrespeito do prazo de apresentação nela previsto. Contudo, é de se observar a apresentação da informação mesmo a destempo, em ordem a afastar o efetivo prejuízo à transparência das contas. Demais disso, depreende-se da leitura do parecer técnico que o vício em apreço não impediu o exame do balanço contábil apresentado, tendo sido possível identificar a origem e destinação das doações financeiras auferidas, razão pela qual a Cássio opinou pela aprovação com ressalvas. Perfilhando idêntico raciocínio, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, afirmou, abre aspas, que igualmente a impropriedade referente à entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha vem sendo considerada como falha meramente formal, quando não acarretar prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral. E, nesse sentido, eu trago à colação alguns precedentes deste regional, um deles da lavra do então juiz Luiz Gustavo Alves Smith e o outro do desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto, e prossigo em meu voto. Da mesma forma, no que tange à ausência de qualificação do tesoureiro e apresentação do respectivo instrumento de procuração, observa-se que a agremiação partidária se encontra regularmente representada nos autos por seu presidente, inexistindo fato impeditivo ao exame das contas, de modo que a aludida omissão relativa apenas ao tesoureiro caracteriza mera impropriedade formal, sem o condão de macular a rigidez do acervo contábil. Feitas essas considerações, é de se mitigar igualmente essa última inconsistência apontada. E a esse respeito, eu trago à colação mais dois novos julgados. Destarte, diante do claro cenário de inexistência de prejuízo à regularidade das contas e da presença tão somente de impropriedades formais, entendo que a melhor solução jurídica a ser adotada sobre o prisma dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade é a aprovação com ressalvas, a teor do artigo 77 da Resolução TSE 23553 de 2017. Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha apresentadas pelo órgão estadual do Partido Popular Socialista, PPS, relativas às eleições gerais de 2018. É como voto, senhor presidente. Doutor Fernando Jales, como vota Vossa Excelência? Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio? Também. Doutor Carlos Wagner? Também, senhor presidente. Doutor José Dantas Com de a relatora, Paiva? senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco? Também, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Então, na pauta administrativa, nós temos dois processos. O primeiro deles é o de número 274, dígito 84, ano 2019, e que tem como interessada essa seção de engenharia do nosso tribunal, e o assunto aprova a apresentação e deliberação do plano de obras da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para o exercício 2020, tá, 2021. 2020 está disponibilizado aí, eu peço o parecer ministerial de acordo, alguma sugestão, algum destaque? De acordo com a minuta, senhor presidente. Todos de acordo? de acordo. Estão De acordo. aprovados nos termos propostos. Inclusive o responsável pela sessão de engenharia está aí no plenário. Ronald, obrigado, Ronald, pela presença. E ainda temos um outro que é o processo administrativo. Qual o número? Tá sem número.
Só um instantinho, deixa eu verificar aqui. Só um instantinho, peraí. É o 0600-288, dígito 68, ano 2019, e que altera a resolução número 27 de 2015, fixando a competência do juiz, que trata da fixação da competência dos juízes eleitorais nas eleições municipais. Aqui é pontual a modificação, era na zona eleitoral de Parnamirim, que eram 2 zonas e agora existe somente uma. Então está suprimindo aí os dispositivos, a minuta foi disponibilizada, o Ministério Público opina favoravelmente, todos de acordo? De acordo com a minuta, senhor presidente. Aprovada a unanimidade nos termos propostos. Senhor presidente, Pois só não. pela ordem. Pois não. Eu esqueci quando da parte administrativa. Estamos nela, doutor Fernando. E como amanhã é a última sessão, pode ser que eu também esqueça. Só pedir autorização da corte para me afastar por motivo de viagem ao exterior do dia 31/12 a 14 de janeiro de 2020. Certamente algum colega irá pedir vista. Pedir todos Zé Dantas. Excepcionalmente eu vou atender o pedido. Vai atender. Todos de acordo? De acordo, senhor Autorizado, doutor Fernando. Então, agora sim, às 14h51, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.